Olá, companheiros, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de José o Carpinteiro. E como já ressaltado, na nossa última reunião do ano, né? Vejam que o ano passa muito rápido, né? Hoje em dia está tudo muito rápido. Quando a gente vê, a gente pensa que está chegando o Carnaval, mas está chegando é o Natal, né? Porque o Carnaval já foi, já passou, e se nós não temos o devido cuidado, nós nem conseguimos acompanhar, dando o proveito necessário ao nosso tempo para que tudo seja realizado, né? Hoje em dia é muito comum a gente chegar no final do dia com a sensação que não fizemos tudo o que tínhamos para fazer, né? A gente fala, poxa, o tempo passou, o dia passou, e eu tinha essa e aquela tarefa para realizar, acabou que não deu tempo, porque a gente está envolvido em tantas coisas, quando a gente vê, de fato, se a gente não prioriza, se a gente não estabelece uma rotina de organização bem adequada, quando a gente vê, o tempo passa e a gente fica com a sensação mesmo que deixamos algo por fazer e o dia foi pouco, e a gente fala assim, poxa, esse dia de 24 horas não está dando não, eu preciso de mais um pouquinho. Mas se tivéssemos 26, 30 horas também seria a mesma coisa, que do jeito que as coisas estão hoje, a gente não está muito tomado da atenção necessária para que tudo aconteça dessa forma. Mas nós cá estamos na Casa Espírita. Ressalto mais uma vez que nós estamos na última reunião do ano, nosso último encontro de reunião pública esse ano, e nós vamos falar lá do item 17, do item não, do capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, e nós vamos falar do item 9, os superiores e os inferiores. Mas antes, vamos falar um pouquinho do capítulo em si, do Sede Perfeitos, para que a gente entenda bem como é que nós nos encaixamos nisso, como nós nos adequamos a esse ser de perfeitos, porque a gente já comprou uma ideia, nós somos muito assim, né, tomados de frases prontas, né? Muitas das vezes a gente nem raciocina muito, e é por isso que a nossa doutrina é uma doutrina de raciocínio, de fé raciocinada, porque antes, ainda um pouco hoje, mas antes, nós simplesmente repetíamos alguma coisa e sequer nos entregávamos a um pensamento que levasse a um conceito de por que isso? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou agindo dessa forma? É isso mesmo? Não, a gente simplesmente repetia, né? Então, a gente errava e aquilo que nos sustentava automaticamente era o seguinte, eu não sou perfeito, né? Eu não sou perfeito, é por isso que eu erro. Então, é exatamente essa perfeição que de verdade não somos perfeitos. É certo isso, mas esse bordão não pode nos sustentar na medida em que hoje já sabemos que não estamos ainda perfeitos, mas seremos perfeitos. Nós somos espíritos criados pelo nosso Pai, e que a nossa meta é a perfeição. E é através desse processo de idas e vindas, a gente vai e volta, o nome disso é reencarnação. Que bom, chegar ao final do ano afiadíssimos, né? Exato, que bom. Então, esse vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, nada mais é do que oportunidades que o nosso Pai generosamente, amorosamente nos concede para que a gente se aperfeiçoe. E esse aperfeiçoamento nos levará à perfeição. E é por isso que esse capítulo trata da perfeição, sede perfeitos. Primeiro, ele nos dá uma ideia que não somos perfeitos. Perfeito só o Cristo que esteve entre nós, mas ele era tão perfeito e tão generoso, assim como o Pai,
né? Que ele falou, eu e o Pai somos um só, a nível de pensamento, a nível de sintonia. Eram pessoas distintas, espíritos distintos, claro, né? Mas, quando ele fala eu e o Pai somos um só, ele quis dizer que a sintonia era a mesma. E ele deixou para nós tudo aquilo que é necessário, que seria necessário e se faz necessário para a gente progrida, para que a gente progrida, para que a gente prospere e para que a gente alcance essa perfeição. É evidente que nós não vamos conseguir essa perfeição de uma hora para outra. Nós somos espíritos, vocês sabem disso, criados simples e ignorantes, né? E nós temos todo um caminho para que a gente chegue ao final dessa forma, tomados da aquisição necessária para que o estado de pureza, o estado de superioridade seja atingido. Seremos espíritos superiores? Seremos espíritos perfeitos? Seremos. Por enquanto, não. Por quê? Porque nós estamos no caminho. Nós estamos rumo a essa perfeição. E para isso, como eu disse, a gente vem e vai muitas vezes. E isso graças à misericórdia do nosso Pai. Porque uma única estada aqui não seria suficiente para que a gente alcançasse tudo isso que se pretende e que a perfeição nos preenche. Então, é necessário que a gente aprenda, saiamos desse estado de ignorância e que a gente cada vez mais vá se preenchendo daquilo que é necessário para que sejamos um dia perfeitos. E uma coisa é certa, vai chegar um momento em que esse bordão não terá mais lugar. Qual é o bordão? Eu não sou perfeito. Não terá mais lugar. Primeiro, que a gente vai se sentir até constrangido de ainda alimentar isso. E segundo, porque nós estaremos de fato deixando essa condição de imperfeição e já estagiando, já jornadeando num processo vibratório diferenciado. E aí, isso já nem fará mais parte da nossa linha de pensamento, de raciocínio, nem mais. Então, iremos deixando isso para trás, e uma vez entendido isso, que o nosso Pai é esse Pai de amor, isso já compramos, né? Isso já somos tomados desse conhecimento. E que esse Pai de amor quer para nós o melhor, e o melhor é aquilo que a perfeição nos trará, o Cristo trouxe para nós, fez chegar a nós tudo aquilo que é necessário para que essa condição seja atingida. A condição de perfeição. Então, quando nós estudamos aqui no capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, vocês verão, e depois leiam com calma cada item desse, aquilo que foi trazido para nós, para que a gente possa observar, entender, comprar a ideia, o conceito, e depois disso tudo, passarmos a exercitar aquilo que será necessário para essa condição da perfeição. Sendo certo que, quando atingirmos a perfeição, e creio eu, de uma forma até otimista, devo confessar a vocês, que antes até de atingirmos a essa condição de perfeição, a gente já vai experimentar aquilo que a alegria e a felicidade verdadeiramente irão nos proporcionar. É lógico que quando estivermos nessa condição de perfeição, nós estaremos não só experimentando, mas gozando também de tudo isso que essa condição nos trará. Mas antes de sermos perfeitos, nós já estaremos experimentando tudo aquilo, não de uma forma plena, mas estaremos experimentando tudo aquilo que a perfeição nos trará. Imaginem vocês estarmos de tal forma tomados e preenchidos de uma felicidade plena.
Existe um outro ditado que fala assim, mas esse também não é verdadeiro não, que a gente usa muito. Nada me aborrece. Esse é falso. Não é? Esse é falso. Nada, mas já ouviram muito, né? Nada me aborrece. É verdade isso, gente? Não é verdade. Por mais controlado que sejamos, por mais equilibrados que sejamos, nada me aborrece, para a gente é muito forte. É muito forte. Sim. Haja remedinho no final da noite para termos um sono mais continuado, um chazinho, né? Uma oração, uma prece. Tudo isso nos ajuda a estarmos em contato com algo que nos traz equilíbrio. Por quê? Porque ainda temos muitas coisas que nos aborrecem. E esse aborrecimento, vejam só, é um aborrecimento que não precisa ser aquele aborrecimento que eu arranco o cabelo, que eu grito, que eu entro em embate com outras pessoas, com outras ideias. Não. Pode ser também esse aborrecimento. Mas é aquele aborrecimento, inclusive, de eu não me aceitar como eu sou nesse momento. Já pararam para pensar nisso? Quantos de nós ainda tecem críticas a respeito da nossa condição atual? A condição que eu falo é de sentimento, de temperamento. Eu não estou falando dessa condição socioeconômica, financeira, não. Não estou falando dessa, não. Uma condição material, não. Não é essa. Essa também faz parte das nossas contrariedades. Mas eu estou falando daquela que faz com que eu reaja emocionalmente, sentimentalmente, de uma forma como eu não gostaria. E que já tenho compreensão, inclusive, que não deveria ser mais assim, a ponto de, depois de determinadas situações, ocasiões e acontecimentos, eu pensar da seguinte forma: poxa, eu devia ter feito diferente? Não devia ter me exacerbado? Ou não devia de ter sido tão tolerante? Eu não tinha que ter sido tão paciente? Ou não tinha que ter sido tão reativo? Vocês sabem por quê? Porque nós ainda não estamos no controle como gostaríamos daquilo que as nossas emoções provocam. E a partir daí, nós, inclusive, trazemos esse estado de insatisfação por conta daquilo que ainda apresentamos. Vejam que interessante. Vocês acham que a gente só se aborrece com o outro? Que esses aborrecimentos só são provocados pelo outro? Não. Mesmo se não tivéssemos o outro, que via de regra desencadeiam isso em nós, evidentemente, né? Não são eles que desencadeiam em nós. Nós permitimos que isso aconteça por força de uma provocação, e às vezes nem é, e nós tomamos como tal. Mas eu estou falando daquilo que nós nem estamos tão passíveis assim, ou tão resignados em relação às nossas características. Vejam que interessante, né? A ponto de a gente se achar bobo ou tolo nessa ou naquela situação, ou, como eu disse, da gente se achar reativo demais, porque não havia necessidade para tanto, e eu exacerbei. E depois de determinado momento, eu paro, penso e falo: poxa, minha reação podia ter sido outra. O meu comportamento poderia ter sido outro. Isso é uma insatisfação conosco. Isso faz parte daquilo que eu ainda não tenho como controle de mim mesmo e daquilo que eu também rejeito em mim mesmo. Mas vocês sabem o que é isso? É imperfeição. A nossa imperfeição ainda faz com que a gente reaja dessa e daquela maneira. O capítulo 17 trata disso. E quando nós estivermos dentro de uma observação daquilo que a perfeição traduz e que provoca em nós, que é esse estado de felicidade, alegria e contentamento, nós vamos perceber o que de fato é valoroso ou não. E ser perfeito é exatamente isso. Não darmos mais espaços a sentimentos inferiores, sejam aqueles que nos desagradam por força daquilo que nós mesmos condenamos em nós, seja por força daquilo que o outro, equivocadamente a nosso ver, provoca em nós,
e seja por força daquilo que eu ainda não conquistei, mas que é necessário e possível, plenamente possível, para que as minhas emoções se mostrem de forma diferente, para que os meus sentimentos sejam exercitados de forma diferente, e para que esse estado de perfeição me tome de tal forma que nada mais disso conseguirá me desequilibrar ou abalar aquilo que de fato me fará um espírito feliz. Sou perfeito. Vejam como nós ainda temos muito que caminhar, como nós ainda temos muito que exercitar as leis naturais, que são as leis divinas. E aqui a gente vai fazer mais uma mençãozinha, uma ressalva, porque nós, quando falamos do divino, costumamos dar uma distância muito grande daquilo que está por ser alcançado. E a gente acredita que o divino, só o nosso Pai e só Jesus conquistaram, e por força dessa divindade e daquilo que nós estamos muito distante ainda, nós acreditamos que isso para nós não é passível de uma conquista. Estamos equivocados. Lembram que o Cristo falou para a gente? Vós sois deuses. E tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Olha que interessante. Olha que interessante. E é bom falar do Cristo porque vocês sabem que nós estamos no mês do aniversário desse companheiro querido, desse irmão fraterno, né? Então, olha só, o Cristo, quando ele traz para a gente essa mensagem, que não é uma mensagem vazia, não é uma mensagem que tem como caráter nos animar de uma forma que a gente ganha um gás, um fôlego, mas não é nada disso. Não é isso. Ele diz para a gente, de fato, aquilo que é de nossa condição, de nossa potencialidade e daquilo que somos capazes de realizarmos. Então, a todo momento, ele diz que ele é igual a nós. E ele se fez homem. Ele veio para um corpo de carne para que a gente não duvidasse disso. Que as realizações que ele teve aqui, fisicamente falando, foi como homem. E esse exemplo foi exatamente para que todos nós soubéssemos que se ele realizou tudo aquilo como homem, também nos é possível essa realização. E aí ele acrescenta: vós sois deuses. E tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Por quê? Porque ele também é um espírito em ascensão. Ele está nessa crescente. Ele está numa conquista dessa pureza, dessa superioridade, que é infinita. Que é infinita. Então, ele diz que nós poderíamos fazer tudo aquilo e muito mais. Só que, para isso, nós não temos só que comprar a ideia. Nós temos que nos revestir, incorporar tudo isso que é divino, diminuir essa distância e achar que só o Cristo e só o Pai é capaz dessas realizações. Não. Não. Nós somos capazes. Nós podemos. Nesse momento, muito provavelmente não, porque vocês sabem que a nossa condição ainda é de um estudante que está começando a sua vida escolar nesse momento. Mas quem entra no jardim de infância pensando em fazer pós-doutorado? Ninguém. Ninguém naquele momento tem sã consciência que ele um dia vai fazer o pós-doutorado. Não. Que ele vai fazer o mestrado? Não. Ele entrou ali para aprender. Ele está dando os primeiros passos. Assim somos nós. Nós estamos dando esse primeiro passo, ou esses primeiros passos necessários para a nossa ascensão.
E é por isso que o Cristo já realizava 2000 anos atrás, fisicamente, tudo aquilo que nós ainda não temos condição. Só que antes de estar fisicamente entre nós, ele já realizava muita coisa, muito antes, só que não na carne. Então ele vem para a carne e diz assim, olha, eu estou fazendo enquanto homem, e vocês também podem fazer enquanto encarnados. Mas vamos caminhar, vamos entender, vamos diminuir essa distância, vamos ser íntimos, porque a gente quer uma intimidade com Cristo, né? A gente quer. Quem não quer aqui dizer, assim, ei, Cristo é meu parceiro, ei, a gente andava junto, né? Se for homem, a gente jogava pelada junto, a gente saía junto. É essa intimidade que a gente quer. O Cristo frequentava a minha casa. A gente conversava. É o que nós fazemos com os nossos amigos. E a gente fica feliz quando a gente tem um amigo que tem certa projeção. A gente não fica feliz em dizer que a gente é amigo daquele companheiro, daquela companheira. A gente não fica feliz? É isso. É essa intimidade que nós queremos com o Cristo. Nós queremos dizer que o Cristo é o nosso amigo. Por enquanto, nós falamos isso. Mas falamos da mesma forma, como dizemos assim, eu não sou perfeito. Essas frases prontas, né? A gente fala assim, e Jesus, meu amigo. Outro dia achei muito interessante uma colocação, um companheiro, ele falou assim, alguém aqui não ama o Cristo? Eu vou repassar essa pergunta para vocês. Aí ele perguntou. E eu estou repassando para vocês. Alguém aqui não ama o Cristo? Todo mundo ama? Ama, né? Então, muito bem. Por que você ama o Cristo? Você ama todos os irmãos? Eu sou seu irmão. Eu te amo. Você me ama? Com todo o coração? Você sabe que você é uma exceção, né? Não pude ser, estou aprendendo. Não deveríamos ser uma exceção. Estou aprendendo. Você ama o Cristo? Você mesmo? Eu? É. Por quê? Porque as coisas que ele ensinou, a gente praticar o bem, praticar a caridade. Aquela professorinha lá da primeira série que te ensinou isso também, você ama a ela? Não. A professora foi maravilhosa. Eu não perguntei se ela não foi boa. Eu perguntei o seguinte, você ama ela? Deveria amar da mesma forma, né? Mas... Muitos de nós, eu não vou continuar essa extensão de maldade com vocês, não. Porque é maldade mesmo, eu sei que é. Mas isso me fez pensar, aquele companheiro provocou isso em mim. Olha que interessante. Ele perguntou, você ama o Cristo? Era uma plateia maior do que a nossa aqui. E quem não ama o Cristo? E ninguém se manifestou. Eu não sei se por receio, por vergonha, ou por como porque eu não tinha o que responder, porque eu fiquei confuso, né? Porque quando a gente ama alguém, a gente ama por algum motivo. A gente ama pela afinidade, a gente ama por força de uma estética que foi desenvolvida, a gente ama por força de conceitos, do que aquela pessoa exercita e nos atrai, e a gente desenvolve o pensamento e o sentimento. Quando eu não era da doutrina, eu tinha pena. Tinha muita pena. Nossa, era muito sofrimento. A gente teve uma referência sobre o outro. O sofrimento, ele sofreu por nós, ele veio nos salvar. A doutrina a gente aprendeu a amar de outra forma. Tá, então deixa eu traduzir aqui, porque agora nós estamos sendo filmados, né? E eu creio que não pode ser que não saia na filmagem ou não dê para ouvir aquilo que você falou, né? E a nossa companheira disse o seguinte, que há um tempo atrás, quando ela não era da doutrina, ela tinha pena do Cristo por força daquilo que ele
sofreu por força daquilo que era imputado a ele, no seu modo de ver indevidamente, na maioria de nós também. Mas vejam só, eu nunca tinha ouvido isso. Eu acho até que, em determinado momento, todos nós sentimos esse sentimento de pena do Cristo por força daquele sofrimento dele, mas mais naquele momento em que ele está indo ao Calvário, né, na Via Crucis, no Gólgota e tudo mais, ali. Fora dali, não. Fora dali não tínhamos motivo para ter pena dele. Naquele momento, dá para desenvolver esse sentimento, sim. Mas, de uma forma geral, o Cristo era aquele que, na nossa visão, ele não tinha dores, não tinha angústias, não sofria, e se sofria, pela nossa pouca capacidade de entendimento. Era um médico, era um curador, era um companheiro que era extremamente conhecedor de tudo, e ele era um mestre de verdade. Então, tudo isso já seria motivo para nós nos apaixonarmos pelo Cristo. Tudo isso, né? E esse amor ser desenvolvido por força daquilo que ele significou de verdade. Mas a gente não desenvolve isso. Nós sabemos pouco do Cristo. Nós sabemos pouco do Cristo. E isso faz com que eu, inclusive, e aí eu vou falar de mim, eu, inclusive, eu não tivesse uma resposta imediata para aquela pergunta que foi feita. Porque, por que eu amo Cristo? Né? Porque o meu conceito de amor é um amor mais tangível, é um amor mais concreto, é aquele amor que eu vejo, pego, sinto, né? E quando esse amor não tem esse formato, eu sinto saudade. Mas a partir de algo que foi desenvolvido. E eu não soube responder o porquê desse meu sentimento de amor em relação ao Cristo. E ainda vou dizer mais a vocês. Eu nem sei se eu amo Cristo de verdade, porque isso, antes, não foi objeto da minha avaliação. E, na verdade, o companheiro significou e significa tanto que eu gostaria de amá-lo de verdade e não ter um mínimo de confusão na hora que a pergunta foi formulada, de eu dizer, amo, por isso eu amo, né? Porque é essa intimidade com Cristo que eu não tenho, que eu não desenvolvi. E eu quero desenvolver essa intimidade, porque as pessoas que a gente gosta, que nos fazem bem, e tudo aquilo que costuma nos acrescentar de forma favorável e propícia, a gente quer dar continuidade, não é verdade? A gente quer sempre. Mas por que eu ainda vejo Cristo lá em cima, numa condição quase que inalcançável, assim como o nosso Pai, e eu ainda entendo que eu estou aqui embaixo, mas não só aqui embaixo, mas numa condição de não alcançar aquele que eu tanto admiro e que deveria amar sem qualquer contestação, sem qualquer questionamento. Eu deveria amar o Cristo, porque ele significou tudo aquilo de melhor que nós já tivemos acesso, podemos dizer dessa forma. Então, é essa perfeição, esse entendimento que o capítulo 17 nos traz, do ser de perfeito, que nós temos que observar para tentar analisar e tentar tirar o melhor proveito que nos é disponibilizado. Porque eu quero ser perfeito. Porque quando eu for perfeito, eu vou ter essa condição que o Cristo teve entre nós, para eu não sofrer, para eu estar nesse estado de êxtase e felicidade permanente. Eu quero esse amigo que vai me ensinar tudo isso. E quando nós falamos aqui do item 9, superiores e inferiores, aí eu estou falando de mim. Aí eu estou falando de nós. Porque enquanto eu entender que superiores e inferiores existem, e que eu me veja em qualquer dessas condições, eu ainda não estou observando, nem olhando como deveria para o Cristo.
Eu não estou fazendo aquilo que já me é possível fazer para que a minha caminhada seja mais proveitosa, mais leve e aproveitável. Porque vocês sabem que o inferior, vamos começar pelo inferior, é aquele que tem, para nós, ainda um sentimento de baixa estima, que se vê nessa condição que eu estou dizendo para vocês, de colocar não só o Cristo, mas um outro qualquer, num patamar acima de nós, e isso ainda me causa repulsa e revolta. E é por isso que eu me insurjo contra aquele que tem uma condição melhor do que a minha, financeiramente falando, que tem uma condição melhor que a minha, profissionalmente falando, que tem uma condição melhor do que a minha, a nível de aproveitamento do conhecimento. E isso, inclusive, faz com que eu seja um irresignado que vive se comparando ou me comparando a esses companheiros, de tal forma a eu não querer nem exercer aquilo que eu fui chamado a exercer de uma forma satisfatória e de uma forma como deveria ser. Eu não entendo que nesse momento eu tenho que servir um companheiro que, segundo a minha visão, não merece ter tudo aquilo que ele tem. Ele não merece ser o meu patrão. Ele não merece ser o meu chefe. E aí, eu me insurjo, muitas das vezes nem assim de forma transparente, muitas das vezes eu fico contido, mas alimentando em mim alguma coisa que não é boa, porque eu fico achando que o outro companheiro não merece, e isso me causa uma repulsa, isso me causa uma revolta, que nem às vezes, como eu disse, muitas das vezes nem é declarada. Então, isso faz com que eu não exerça as minhas atividades nas quais eu estou inserido da melhor forma possível. E isso em todos os campos que vocês imaginarem, hein? Que vai desde o seio familiar, passando pelo profissional, passando pelo social e chegando até ao meu círculo de amizades. Eu acho que eu tenho pouco aproveitamento ou pouco reconhecimento e, por isso, eu não tenho o valor que deveria ter. Vocês não veem em mim o camarada top que eu sou. E ainda, inclusive, me inferiorizam por causa disso. Vocês acham, ou nós achamos, que pela condição, e aí, vejam só como uma coisa é extensa, hein? Que pode ser uma condição religiosa, evangélico, nem pensa direito. Evangélico não raciocina. Aí é da Umbanda, é no Candomblé, é testemunha de Jeová, estamos nós diminuindo o companheiro ou companheira por força de uma escolha religiosa. Mora onde mesmo? Na comunidade tal? Qual a profissão que ele tem? É negro? É gordinho? É magrinho? Entendem como as coisas tomam proporções a partir daquilo que eu entendo que possa ser objeto de inferiorização do outro? Eu trabalhei por algum tempo com um companheiro que ele era... A aparência dele era de oriental.
E ele falou que o pai dele tinha descendência oriental. Ele tinha o olho puxado, tinha a pele muito clara. E ele falou que ele sofria discriminação. Eu fiquei olhando para ele e falei, é mesmo? Ele falou, porque ele morava numa comunidade, não era bem uma comunidade, mas era um local muito pobre lá em Nova Iguaçu. O pai dele era de São Paulo e veio estudar medicina numa faculdade lá de Nova Iguaçu. Começou a se relacionar com a mãe dele, ela engravidou, e ele estava lá para estudar, se formou, foi embora, voltou para São Paulo, não o reconheceu como filho, e ele ficou com a mãe dele, que foi responsável pela criação dele. E nesse lugar, todos eram pobres, e na sua grande maioria, negros. E ele sofria porque ele era pobre, mas ele não era negro. E ele tinha essas feições orientais. E ele disse que era bullying todo dia, todo dia, todo dia. E ele era muito amparado pela mãe e tudo mais, mas não tinha condição de sair dali. E ele se sentia aviltado e violentado pelaquela condição dele, né? Vejam só que coisa interessante. Aí a gente pensa assim, mas ele sofria bullying por isso? Sim, sofria bullying por isso. Por quê? Porque ele era diferente. E toda vez que você é diferente, não importa qual seja a diferença, você vai sofrer aquilo que o pouco alcance do outro ainda não permitiu que fosse desenvolvido de tal forma que você não provocasse sofrimento no outro. O bullying é isso. Vocês acham que tem uma categoria, uma classe específica para sofrer bullying? Basta ser diferente. Você vai sofrer bullying. E aí, quando a gente pensa assim, mas eu nesse momento, eu tenho uma categoria profissional inferior? Não sei. Familiar inferior? Não sei. Eu sei que, na medida em que nós chegamos aqui no Espiritismo, nós sabemos que tudo está no seu lugar. Antigamente tinha uma musiquinha do Benito de Paula que falava, tudo está no seu lugar, graças a Deus, não é? É a nossa necessidade de passarmos por todas as situações, para experimentarmos todas as situações para nós desenvolvermos um crescimento. Vamos falar dos superiores? Aqueles companheiros que aparentemente estão no top da cadeia. Já pensaram na responsabilidade desses companheiros? Outro dia eu estava vendo, não sei se é novela, acho que é novela, que agora passa num canal desses fechados. E fala-se de faraós egípcios, tem a história de Moisés, né? E naquele tempo de faraós, de reis e tudo mais. Já pensaram a responsabilidade de ser rei, gente? Já pensaram nisso? Ou a gente só olha para a condição daquele rei achando que tudo que ali se mostra é privilégio? Muitas das vezes nós não damos conta nem daquilo que é da nossa função na nossa casa. Imaginem a responsabilidade de conduzir um povo. Imaginem isso. Imaginem isso. De você exercitar bem uma liderança, qualquer que seja ela, de forma satisfatória. Pensem em ser um bom chefe de família, pensem em ser um bom chefe de seção, pensem em ser um bom representante de uma comunidade, de uma associação, seja o que for. Pensem nessa responsabilidade de você exercer isso de uma maneira devida. Porque nós não somos colocados aleatoriamente em nenhum lugar. Nenhum lugar. Nós fomos colocados naquele lugar exatamente por força das nossas possibilidades, por força daquilo que nos foi dirigido,
e também da nossa proposta e da nossa potência enquanto espírito. E na medida em que a gente falha, e na medida em que a gente sucumbe, na medida em que a gente simplesmente desdenha de tudo aquilo, tanto quanto superior, tanto quanto inferior, a gente não cumpre com o nosso papel, porque é assim, nós agora estamos nessa função. Agora eu sou negro, você não é. Agora eu estou aqui profissionalmente aqui em cima numa profissão reconhecida. Agora eu moro num país do primeiro mundo. Agora um monte de coisa. Vocês acham que vai ser sempre assim? Eu, um espírito a caminho do progresso? Eu que tenho que experimentar todas as situações exatamente para aprender e desenvolver isso? Ou vocês acham que nós estamos nessa condição que estamos agora, seja qual for, de forma aleatória, de forma casual? A gente chega aqui na doutrina espírita e a gente aprende logo que não existe acaso. Não existe acaso, gente. Nós experimentamos, estamos revestidos, estamos passando por aquilo que é próprio ao nosso crescimento. Vocês acham que ontem foi assim, que amanhã vai ser assim? Vai ser sempre a mesma coisa? Vai ser tudo igual? Claro que não. Claro que não. É exatamente esse equilíbrio que tem que acontecer para que as leis divinas sejam observadas, esclarecidas, façam parte do meu processo evolutivo e para que eu chegue a essa condição de perfeição, alegria plena, felicidade absoluta, bem-estar total. Só agradecimento ao nosso Pai. Mas para isso, nós temos que experimentarmos muitas situações. Muitas situações. E para isso, precisamos estar aqui, muitas vezes, graças à misericórdia de nosso Pai. E é por isso que não cabe que a gente desdenhe, primeiro de ninguém, e depois de nós mesmos. Ah, porque fulano está nessa condição porque ele é pouco dotado. Gente, ninguém é pouco dotado. Nosso cérebro é igual. É igual. Nesse ou naquele momento, a gente pode, por um motivo qualquer, estarmos menos intelectualizados, menos potencializados, por força de um equilíbrio ou não com a lei, por força daquilo que a gente dedica ou não, que a gente quer ou não, não importa. Mas a nossa capacidade é a mesma. Ah, mas fulano aprende mais rápido que eu. Não sei se ele é um espírito mais velho que eu não sei as experiências que ele já suportou, que ele já trilhou. Pode ser que nesse momento ele tenha uma condição de aprendizado e dependendo do aprendizado, do que vai desempenhar, que tenha muito mais rapidez que eu de compreensão. Pode ser. Agora, dizer que ele é mais favorecido que eu, porque ele sabe fazer uma equação de primeiro, segundo, terceiro grau, rapidamente eu não? Aleijadinho chegava lá, olhava para o teto em branco, daqui a pouco, Michelangelo, eles estavam pintando, o outro estava fazendo estátua, estava aí, gênios. Me dá uma pedra na minha mão que eu vou ficar olhando para ela e vou ficar com vontade de jogar em alguém que ri de mim, vocês, tá? Estão rindo aí. Entenderam? A vontade, eu não vou fazer isso. Entenderam? Mas olha o proveito que eu estou fazendo da pedra. Um joga para ferir, o outro pega e transforma numa obra de arte. Aí você olha para o companheiro e fala assim, ah, mas ele não aprende uma equação de primeiro grau. A gente se atreve a dizer que o companheiro é menos favorecido, não aprende, e por aí vai. Não vou nem adiante. O companheiro é um gênio. Só que naquele momento a genialidade dele está voltada a uma outra coisa, né? E nós, ainda despreparados e desprovidos para essa melhor observação que estamos, em razão da nossa imperfeição, nós nos atrevemos a dizer, né? Antigamente, eu me lembro bem que aquelas pessoas que não tinham
tanta facilidade assim de aprendizado da escola, vai varrer rua, hein? Tu não quer aprender, tu não quer estudar, tu vai trabalhar na Conlurb. Hoje a Conlurb abre inscrição. Tá bom. Hoje a Conlurb abre inscrição. São milhares e milhares de pessoas lá na fila, engenheiro, arquiteto, advogado, todo mundo querendo um emprego público estável. Agora vocês vejam só, né? Antigamente, falava assim, não estudou, vai varrer rua, vai ser gari. Hoje em dia, para ser gari, o quê? Tem que ter pistolão. Hoje em dia, tu pega um companheiro que não tem a menor habilidade com as letras, mas o companheiro está lá na cozinha, é um grande chefe, é um grande gourmet. Ele faz temperos, ele faz receitas maravilhosas, ainda desenha, ainda cria, bota uma folhinha aqui, uma folhinha ali, serve um prato que custa R$500. Um pouquinho de comida desse tamanho. Não é isso? Entenderam? Então, olhem a nossa falta de observação para aquilo que realmente deve ser observado. Como é que está aquele sentimento ali? O que ele guarda no seu interior? O que aquele espírito tem de melhor exercício da comunicação, do aconchego, do amparo, da atenção, do carinho, do afeto? É isso, gente, que é ser superior. E é isso que pode traduzir a inferioridade. Então, ser superior e ser inferior está mais afeto às práticas do que aquilo que você realmente ostenta e tem como si. Sendo certo que as nossas observações podem estar incompletas, podem estar infundadas. E é por isso que aonde estivermos mergulhados enquanto na carne, temos que fazer o nosso melhor. Não importa onde. Qual é a minha função? É gari? Eu vou varrer aqui da melhor forma possível. É professor? Eu vou ensinar da melhor forma possível. É chefe? Eu sou empresário? Eu tenho que ter atenção e cuidado para todos esses meus funcionários, porque cada um significa 4, 5 pessoas, porque ele é um chefe de família. Ela é uma chefe de família. Então, eu sou responsável por ele e pela família dele. E tudo isso temos que observar, para sermos bons superiores e bons inferiores, se é que ainda assim podemos considerar. Então, esse caminho da perfeição é um caminho que comporta um trecho longo, mas todo trecho proveitoso, mas todo trecho composto de aprendizado para que a gente, ao final dele, chegue robustecido, chegue forte, chegue alegre e perfeitos. É isso que o nosso Pai quer. É isso que o Cristo trouxe para a gente. E é isso que, cada vez que abrimos o Evangelho, temos a oportunidade de aprendermos e de apreendermos, porque as nossas práticas vão fazer com que a gente, de fato, acelere o percurso ou retarde o percurso. Todos nós iremos chegar. Mas podemos chegar mais rápido ou podemos chegar mais vagarosamente. Eu me lembrei aqui de uma brincadeirinha que existia, coisa do meu tempo também, tá, gente? Que era assim, mamãe, posso ir? Lembram disso? Mamãe, posso ir? Pode, meu filho. Quantos passos, mamãe? 5. De quê? De formiguinha. Aí. De elefante. Aí estávamos nós alargando o nosso passo. Esses passos que nós queremos dar depende de nós. Somos nós perguntando para o nosso Pai que nós queremos chegar o quanto antes. E o Pai vai falar assim, pode, filho, pode vir. Quantos passos? Quantos você quiser dar. De quê? Do que você quiser. Eu quero que você venha para mim.
Eu quero que você chegue. E eu quero que você seja feliz. Mas você quer ser feliz também? Você quer chegar aqui de forma que o nosso abraço seja um abraço verdadeiro e um abraço alegre, contente? Vamos nos abraçar o quanto antes. É isso que o nosso Pai quer pra gente. E é importante a gente falar nisso, nesse mês de dezembro, porque nós estamos falando também do aniversário do Cristo, né? O companheiro que esteve aqui, e ele e o Pai, como eu disse, eram um só, e nós queremos ser amigos do Cristo. Nós queremos intimidade com Cristo. Nós queremos amizade com Cristo. Só que o Cristo quer também. Mas a gente ainda não sabe bem como chegar a esse amigo, né? Mas ele está esperando a gente, de braços abertos. Então, o aniversário do Cristo, que a gente costuma dizer que é dia 25, não sabemos ao certo se é ou não. 25 já foi. Mas esse estado de aniversário e de comemoração é aquele que nós queremos para todo ano. Para todo ano. Então vamos continuar comemorando o aniversário do Cristo. Vamos abraçar o aniversariante do mês. Vamos nos mostrar amigos. E vamos falar para ele que nós queremos ser íntimos dele. Mas é preciso também que ele tenha tolerância, né, e paciência conosco, porque nós ainda, embora queiramos dar aqueles passos de elefante, ainda estamos dando passo de formiguinha, né? Mas ele também está em alinho com o Pai, ele sabe muito bem que nós já estamos a caminho. Que as nossas intenções sejam mais práticas do que teóricas, né? Que a gente não se deixe levar por aqueles conceitos antigos que eu não sou perfeito, ainda não, mas serei, e que ali na frente o nosso Pai, através do Cristo, está pronto para nos abraçar. Que vocês tenham um ano de 2024 maravilhoso. Que bom que nós estamos aqui no final desse mês de dezembro, falando do Cristo, falando de perfeição, mas falando de nós também, né? E que tudo é possível em conformidade com a vontade do Pai e com a nossa vontade também. E nós estamos caminhando. Vamos fazer o que nos cabe fazer e vamos pedir ao Pai ajuda para vencermos a nós mesmos, né? Porque a gente ainda é somos aqueles intolerantes conosco, mas calma, tudo se dará da melhor forma. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. O Cristo disse, né? Vamos acreditar nesse irmão fraterno que queremos sermos amigos, que queremos abraçar, que queremos nos envolver de verdade e vamos findar o ano e começar o ano tomados dos melhores propósitos, tomados das melhores ideias, das melhores intenções e voltados para aquilo que já podemos fazer de melhor. O Pai está nos aguardando, o Cristo quer nos abraçar, nós queremos também. Vamos tomar tudo isso aí que está disponibilizado para nós e fazermos o melhor proveito. Muito bom estar aqui, que bom que vocês vieram, que bom que eu vim, que bom que nós viemos, que bom que nós estamos trocando essas energias como sempre fazemos, e vamos pedir ao nosso Pai que cada vez mais abençoe o nosso propósito e o Cristo preencha sempre os nossos corações. Graças a Deus.